Apresentamos Opinião Espírita segundo Amélia Rodrigues, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos iniciando o nosso Opinião Espírita de hoje. E hoje vamos falar de alguém muito especial, que com certeza já tocou seu coração, assim como tocou o meu coração. Nós vamos falar a Opinião Espírita segundo Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, ela psicografa mensagens através do Divaldo Franco, que são bastante calorosas, que são bastante fortes em nossas vidas, falam sobre o nosso mestre, o seu tempo. Então, vale a pena, né? Porque ela recolhe isso, provavelmente, né? Lá dos mundos espirituais, onde ela vive, suas colônias, e traz para nós com uma beleza ímpar, que nós ficamos encantados ao ler Amélia Rodrigues. Talvez o seu principal livro seja Primícias do Reino. Ela escreveu uma série de livros, né? Quando a Primavera Voltar, né? Também Luz do Mundo, e outros mais, falando sobre Jesus e sobre o seu tempo. É isso que nós vamos estudar hoje, que nós vamos colocar hoje para a sua apreciação, no nosso Opinião Espírita segundo. Espero que você goste. Vou fazer de tudo para ser pelo menos um razoável transmissor da ideia de Amélia Rodrigues. É isso que eu gostaria de fazer. Então, sob a proteção de Jesus, né, sob o amparo superior da sua magnitude espiritual, nós vamos dar início ao estudo de hoje, Opinião Espírita segundo a Amélia Rodrigues. Né? Então, nós vamos pedir, né, a todos vocês que estejam bem sintonizados com esse estudo, porque vale a pena. Né? Aqui está a Amélia Rodrigues, aqui nos instrui sobre Jesus. É essa senhora tão boa, tão bonita, que aí está, né? Que aí está com todos nós, com toda essa sua força espiritual, a nos trazer informações bem interessantes, né, sobre essa espiritualidade. Amélia Rodrigues, nós sabemos, né, é um espírito de escola, é um espírito que tem nos ajudado a compreender muitas coisas que talvez ficaram aí paralisadas, sabe, no tempo, com o transcurso do tempo. Né? Você vê, Jesus conversou conosco quase 2000 anos. A partir de Jesus e dos primeiros cristãos, praticamente assim, o contato nosso com o tempo de Jesus ficou atrasado. Então, a Amélia Rodrigues ela é baiana, né? que teve uma vida bem legal, bem ativa. Né? Ela nasceu no dia 26 de maio de 1861, no município de Santo Amaro, da Purificação, lá no estado da Bahia. Foi professora, foi escritora, poetisa, escreveu obras infantis, né? E também obras didáticas, além de romances, ou seja, uma pessoa totalmente ligada à literatura. Ela desencarnou no dia 22 de agosto de 1916 e até hoje continua escrevendo coisas para todos nós. Então, vamos lá estudar um pouco a Amélia Rodrigues, a sua opinião. Né? Então, vamos juntos aqui. Então, ela vai dizer, olha, a história da Palestina é, antes de tudo, a história de um povo sofredor, em luta angustiante
pela sobrevivência e pela paz. Escravo por muitos séculos de egípcios, babilônios e outros povos, mais de uma vez, por esforços sanguinolentos, conseguiu a reorganização comunitária em regime teocrático. Olha, quando a gente estuda a história de Israel, a história da Palestina, nós vamos encontrar realmente um povo muito aguerrido. Os primeiros, né, patriarcas, que foram Abraão, Isaac e Jacó, que formataram aquela comunidade, aquela sociedade, que mais tarde seria a sociedade hebraica, eles estiveram presos, né, escravos, lá no Egito por 400 anos. Depois, eles são libertados, né, e Moisés foi o grande líder dessa libertação. E, a partir de Moisés, né, Josué trouxe esse povo para a Palestina. E ali eles começaram, a partir das 12 tribos que foram formadas, a criar uma condição qualquer de uma vida justa e digna, longe de cativeiros. Então, eles formaram seus reis, seus juízes, depois seus reis, para que os governassem. E, em aproximadamente 580 a.C., eles foram de novo presos agora pelos babilônios, certo? Depois retornaram em 532 mais ou menos, eles retornam lá para a Palestina. Depois eles foram atacados, né, pelo exército de Alexandre e depois pelo exército romano. Então, é um povo escravo por muitos séculos, como ela diz aqui. Então, a gente pensa que como é que esse pessoal manteve a ideia num Deus único? Provavelmente por isso que eles mantiveram coesos até a chegada de Jesus. Depois de Jesus, nos anos 70, né, da nossa era, assim, aí eles entraram num êxodo pelo mundo, principalmente para a Europa. E aí aquela história sofre uma interrupção muito grande, sofre muitos ataques, e praticamente esse povo ficou longe de casa por muito tempo, até que, na metade do século passado, eles retornam para o Estado de Israel e estão até hoje tentando construir essa nação. Mas é muito interessante a história dos palestinos, né? Como ela coloca aqui, é um povo sofredor, em luta angustiante pela sobrevivência e pela paz. Né? Então, ela vai dizer o seguinte, olha, fazendo da defesa da fé espiritual a sua política e da religião o alicerce da vida nacional, viveu sempre em comunidade fechada, sob a inspiração do monoteísmo, qual ilha num convulso oceano politeísta. Olha que interessante. Então, fazendo da defesa da fé espiritual a sua política. Ele se defendiam mesmo, né? Lembra do Templo de Salomão, né? Foi construído, depois foi destruído, reconstruído. E a religião monoteísta, né? É o alicerce da sua vida nacional. Então, era uma comunidade fechada, sob inspiração do monoteísmo. Qual ilha num convulso oceano politeísta? Sim, Palestina era uma ilha cultural. Norte, você via Fenícia e Síria, que eram politeístas. A leste, a Mesopotâmia, politeísta. Ao sul, os países do Oriente, politeísta. E a oeste, o Mediterrâneo, cujas ilhas e o seu litoral todo ali, na época chamado de Anatólia, hoje Turquia, era todo politeísta. E só eles eram monoteístas. É uma história grandiosa, né? Uma história muito bonita, que é preciso ser considerada, isso no meu ponto de vista, tá? Às vezes, sabe, aquele que estuda, que pesquisa, aquele que busca entender a verdade, os acontecimentos por trás dessa verdade, ele toma suas opiniões, ele toma suas posições. Então, cada um tem a sua posição. Os historiadores têm a sua posição, né? Os teólogos têm, os filósofos têm. Então, cada um de nós que passa a buscar esses estudos
acaba tendo uma opinião pessoal. A minha opinião pessoal pode não ser a sua, eu concordo plenamente com isso. A minha opinião pessoal é de que esse povo deu um grande exemplo de força para a humanidade. Você vê, atacados, atingidos, eles não perderam a fé, a confiança em Deus único. Provavelmente, no futuro, eles serão melhores estudados, para que a gente entenda onde eles tiravam essa força extraordinária para se manterem coesos em nome de um Deus único, enquanto o mundo era politeísta, ou seja, aquela quantidade enorme de deuses. A mitologia é muito forte. A mitologia ela tem apelos nas suas lendas, né, nas suas buscas de heróis, muito forte para uma consciência infantil, que ainda não raciocina direito e que gosta de ouvir histórias. Então, a partir da mitologia, que foi uma proposta inicial de se chegar a uma razão, a mitologia exerceu uma influência muito forte nos povos antigos. E os hebreus tentaram viver longe, praticamente, de toda essa estrutura mitológica para criar, né, o seu próprio status de comunidade, de nação, aí em nome de um Deus único. Vejam vocês. Por isso que eu falo isso, que eu falo sempre, né, que eu admiro muito o povo hebreu, muito. É um povo semita, né? Você vê que no passado nós tínhamos praticamente dois tipos de povos, que eram os semitas e os arianos. Os semitas eram mais ou menos uma mistura de negro com branco, e criaram, né, toda aquela função praticamente ligada mais ao Oriente. E os arianos, muito rebeldes, né, muito truculentos, criaram a parte ocidental, que é a nossa vida aqui hoje. No Brasil, nós somos do Ocidente. Então, é essa história que a humanidade conta, a vida dos semitas, né, e dos arianos. Então, esse povo semita, ele foi de onde originou o povo hebreu. Nós sabemos que eles eram exilados de Capela. Então, ali se aglutinaram, né, naquelas regiões do norte da África, e indo para a Mesopotâmia, passando pelo Egito. Eles se formaram e construíram, então, essa comunidade hebraica, sob os auspícios, né, de Abraão, Isaac, Jacó e, mais tarde, Moisés e os profetas. Veja que história interessante, né? Então, vamos continuar com a nossa Amélia Rodrigues, que vai dar mais informações aqui interessantes, né? Bom, continuando o assunto dela, e antes vamos mostrar, então, esse mapa da Palestina. Eu gostaria que você prestasse atenção para que você que ainda não parou para dar uma olhada no mapa da Palestina. Você tem aqui, né, você tem Galileia, que é lá em cima, a Fenícia está lá em cima, né? E aqui está a Síria, nesse campo aqui está a Síria, aqui Galileia, aqui está Cafarnaum, aqui está Betsaida, né? Caná, Nazaré, onde Jesus viveu, né? E embaixo aqui nós temos a Decápole, que eram 10 cidades gregas. Gadara, tem aquele caso, né, do endemoniado que foi curado por Jesus aqui em Gadara, né? Aqui nós temos, na região central, nós temos a Samaria, que é onde viviam, né, que teve aquele caso com aquela mulher que foi buscar água no poço, né, que Jesus conversou com ela. Mais embaixo você vai para a parte sul, né, Jerusalém, Belém, aqui é a Judéia. Então, Judéia, Samaria, Galileia, certo? E aqui temos a Pérea, aqui temos Cesareia, Ptolomaida, e por aí vai. Então, esse era o mapa da Palestina. Você vê? É só esse pedacinho aqui, minha gente. E só esse pedacinho aqui que era monoteísta. Só esse pedacinho. Aqui nós temos o Mar da Galileia, que parece uma harpa, olha que bonito. Então, Jesus trabalhou aqui, ó, nessa região, aqui do Cafarnaum,
Betsaida e Corazim, que ficava aqui em cima. Então, ele trabalhou exatamente aqui. Um pedaço muito pequeno de terra. Então, deixo para você aí esse mapa. Depois, se você quiser consultar, né, aí em outras fontes, né, você pode consultar o mapa da Palestina, né, onde que Jesus viveu. Que tem o Rio Jordão, olha, o Mar Morto aqui embaixo, né? Aqui na Pérea foi quando Jesus conversou com os fariseus, que ele falou assim: vocês limpam o externo, mas o seu interior está todo podre, né? Foi aqui nessa região da Pérea, aqui ele foi crucificado, né? Aqui em Jerusalém, e aqui tem o mar, né? O mar Mediterrâneo. Então, é isso que quero deixar para você. Então, a Amélia Rodrigues, ela vai conversar conosco a respeito desse pedacinho de terra, 180 quilômetros de sul a norte, por 80 quilômetros de leste, de leste a oeste. Então, isso aqui que é a Galileia, que é a Palestina. E a região de cima, a região da Galileia. Então, vamos continuar, né? Então, ela vai dizer o seguinte, ó, aproximadamente no ano 143 a.C., experimentando o jugo do Império Seleucida da Pérsia, Simeão Macabeu libertou a Judéia, fazendo-se eleger de imediato em Assembleia Popular, general e sumo sacerdote. Função essa que ficaria retido por hereditariedade na sua família. Nós vamos encontrar isso na Bíblia, no Antigo Testamento, na Revolução dos Macabeus, né? No livro dos Macabeus. Então, vamos encontrar isso aí. Você vê até mais um jugo ali, dos Seleucida, que vieram do Mediterrâneo, né? Que vieram da Mesopotâmia, lá da Pérsia. Mais uma vez, esse povo foi aprisionado, né? Aí chega esse senhor aí, com a família dele, né? Simeão Macabeu, liberta o povo, se elege general e sumo sacerdote, e a família dele, então, passa a tomar conta dessa região. Bom, a história da Palestina, eu digo para vocês o seguinte: quanto mais você estuda, mais você tem coisas para aprender. Então, não é de uma hora para outra que a gente vai entender a história da Palestina. É muito complexo. Olha que eu estudo isso há muito tempo. E eu vejo, a cada hora que eu leio alguma coisa, eu falo, nossa, tem coisas aí, né, bastante profundas para ser analisadas. Então, a Maria Rodrigues deu para nós umas chaves aqui, se a gente quiser pegar, né, e continuar, fica mais fácil. Mais tarde, em 78 a.C., foram conquistadas e adicionadas à Judéia a Samaria, a Galileia, a Idumeia, a Transjordânia e outras terras, né? Recuperando a Palestina aos seus primitivos limites. E aí nasceria Jesus, que dentro dos limites palestinos nos trouxe a mensagem do amor e do reino de Deus. Então, mais ou menos em 78 antes de Jesus, foi feita essa adição de novo da Galileia, da Judéia, com a Judéia, da Samaria, enfim, criou-se todo aquele estado palestino, ou aquela região palestina, melhor dizendo, para que Jesus pudesse chegar. Não foi fácil, minha gente. Não foi fácil. Às vezes, a gente quer entrar num campo de espiritualidade maior, porque vamos entender, né, que a vinda de Jesus aqui na Terra, né, ela tem vários pontos de serem estudados, mas um deles é esse. Olha, quando eu quero essa espiritualização em mim, ou seja, o espiritual, o divino chegando, nós temos que vencer muitas tormentas. Muitas. Nós temos aí a indiferença, a omissão, nós temos o medo, o pânico, tudo isso acontece conosco. Sabe? A gente fica com preguiça, né? Então, se você deseja que o divino chegue no teu mundo interno, é difícil. E a história da Palestina mostra isso para nós. Então, veio o grande Senhor. E ele era esperado no Egito, era esperado na Índia, na própria Pérsia, mas ele veio para a Palestina, porque era um país monoteísta. Só por isso que ele veio lá.
Então foi difícil, aquele povo teve que aguentar firme, né, para conseguir manter essa região da Palestina para a chegada de Jesus. E, infelizmente, minha gente, mesmo Jesus chegando lá, eles não entenderam. Eles achavam que o Messias seria um guerreiro que mataria todo mundo, que entregaria a terra para os hebreus, enquanto que Jesus é para todos, né? Então, ele veio explicar para a gente que a principal guerra é a que travamos conosco mesmos. Então, nós temos que ter essa vontade do divino crescer em nós. Se não tivermos, nós vamos fazer igual aos hebreus. O divino chega e a gente expulsa, mata e manda embora. Isso é sério, sabe? É muito complexo essa história lá dos palestinos, porque eles poderiam estar totalmente hoje, ou talvez nem teriam que fazer o êxodo que fizeram nos anos 70 da nossa era, indo para a Europa, né? E depois sendo aquela matança da Segunda Guerra Mundial. Talvez não precisassem nada disso. Se tivessem aceitado Jesus como grande enviado, aguardado por eles. Então, meu irmão, minha irmã, guarde em você essa certeza. Se você quer se libertar do jugo opressor dos inimigos, principalmente dos obsessores e de você mesmo, que não quer crescer, então você vai ter que fazer uma força muito grande para não ter que continuar vivendo nesse mundo, né, em estado de êxodo permanente. Então, seja você. Aproprie-se da sua existência, aproprie-se do seu existir e busque o divino que é você. Deus, quando me semeou e te semeou, ele nos semeou com toda a grandeza da criação em nós. E para que vamos ficar aqui sofrendo, né, indefinidamente? O lago de Genezaré era nomeado pelos rabinos como lugar que Elohim vem de ele, que é Deus, tá? O lugar que Elohim reservou para a sua exclusiva satisfação. Graças aos encantos de suas margens e às aragens frescas que espalhava. Olha que bonito que é o lago, né? Então, aí tá, ele, na verdade, a gente é chamado mar, mas não é um lago. Tá vendo? Daquele é chamado de Mar da Galileia, porque ele é grande, né? Ele tem 33 quilômetros aqui por 11 aqui. Então, olha só, aqui está Betsaida, Cafarnaum, Corazim. Esse triângulo aqui, que se você formar um triângulo, né? Vem aqui, aqui e aqui, é um triângulo. Os teólogos costumam chamar do triângulo do Evangelho. Aqui que Jesus trabalhou mais. Em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, né? Aqui está Magdala, né, onde estava Maria de Magdala, Maria Madalena, Tiberíades, que era a cidade dedicada, né, a Tibério, César, e do lado de lá está Decápole, e aqui é o mar, parece uma harpa, né? Então, aqui está o Mar da Galileia. Então, o lago, né, de Genezaré era nomeado pelos rabinos como lugar que Elohim reservou para a sua exclusiva satisfação. Olha que bonito. E foi aqui realmente, né, que o Senhor trabalhou muito, nessa região aqui. Ó, ele trabalhou muito. Tá? Fica aí guardado, né, para você sempre ter essa lembrança dessa harpa divina, né, que é o Mar de Genezaré. Jesus viveu a sua infância como súdito de Herodes Antipas. Ao início do seu ministério público, a Palestina se encontrava sob fiscalização da Síria, cujo legado era Pompônio Flaco, e o procurador romano na Judéia era Pôncio Pilatos. Então, lá no norte, né, bem lá no norte, desculpa que eu estou tentando voltar aqui. Lá no norte, lá bem em cima, lá no norte, então tinha lá o comandante romano, que é esse Flauco, que ele coloca aqui, que ela coloca. E ao sul nós tínhamos o Pôncio Pilatos, né? Então, você tinha norte e sul, né? Todos eles sendo dominados pelo Império Romano.
E aí nós vamos entender, né, o quanto que nós temos que analisar o seguinte: qual é o império que me domina? Qual é o império que te domina? É o império do dinheiro, o império do poder, né? O império do orgulho, do egoísmo? Qual é o império? Porque o império romano era opressor, né? Terrível. A gente tem que pensar qual é o império que me domina. Qual é esse império que me domina, que me coloca numa situação de extrema incoerência, né, com o mundo. Bom, acompanhando a marcha translocada do espírito humano, que se encontra atado aos sucessivos ciclos dos renascimentos inferiores, na roda das paixões escravizantes, fez que pioneiros e embaixadores da sua morada o precedessem, cantando as glórias superiores da vida e do belo, para propiciar os sonhos de elevação e as ânsias sublimantes. Então, veja bem, vamos analisar. Então, acompanhando a marcha translocada do espírito humano, que vive ainda sob ciclos de renascimentos inferiores. Então, reencarnações de baixo teor espiritual. É o que uma grande maioria vive ainda, né? Essas encarnações comuns que a pessoa não dá um passo adiante no campo espiritual. Às vezes ele sai daqui um sujeito extremamente rico, uma mulher sumamente conhecedora das coisas daqui, mas não dá um passo além na sua evolução espiritual. Então, são translocados. É só ver a matéria, só o lado material, e vivendo rodas de paixões escravizantes. Todo esse tipo de paixão humana, gula, sexo desenfreado, né? Bebidas, fumo, cigarros, toxomania, brigas, né? Confusões familiares. Então, esse é o translocado. Né? Então, Jesus, o que Jesus faz? Ele manda pioneiros, que são os profetas. Né? E nós podemos pensar também, fora da Palestina, em Sócrates, Buda, Zoroastro, que vieram mais próximos de Jesus, para organizar esse povo para receber Jesus. Né? Então, esses espíritos vieram lá das dimensões superiores, né? E para explicar, para falar, para organizar o povo. Né? Então, você vê, Sócrates falava da busca da razão. Vamos deixar a mitologia agora, vamos buscar a razão, para a gente entender o que está para acontecer nesse mundo. Zoroastro fala assim a relação do bem com o mal, mas deísmo, o que você pode pensar? O que é bom para você, o bem ou o mal? E Buda convidava todos para a iluminação espiritual. Então, você vê, eram predecessores, como ele coloca aqui, né? Que vieram e precederam a Jesus para darem ao homem uma condição melhor de receber Jesus. Assim também conosco. Olha, se você quer receber Jesus no seu coração, que é o Cristo libertador, que é o Cristo que vai fazer o teu Cristo interno avançar, então você tem que pensar nisso. Você tem que pensar na sua busca da razão, melhor possibilidade de utilizar a sua razão saindo das ilusões, das infâncias espirituais. Né? Você vai ter que ter uma relação perfeita do que seja o bem, do que seja o mal, porque se você não tiver isso, você pode fazer o mal achando que está fazendo o bem e buscar essa autoiluminação pela conduta reta, pela prece, né? Pelo estudo dignificante. Não é interessante pensarmos assim? Então, o mundo prepara para receber Jesus. Eu tenho que me preparar para receber esse Jesus, que é o Cristo, que vai me libertar. Não me libertar assim com a varinha mágica. Ele vai trazer para mim as informações que eu preciso para sair dessas encarnações, desses renascimentos inferiores e partir para um renascimento superior. Né? Então, vamos continuar aqui. Olha. Ao suave balido da sua mansa voz, acordam as esperanças e se levantam os ideais esquecidos. Ao forte clamor do seu verbo, erguem-se os dias
e as horas do futuro vibram, aprofundando no cerne do mundo os alicerces da humanidade feliz do futuro. Ele admoesta e ajuda, verbera, rigoroso e socorre. Aí está. Então chegou o Cristo. É um ser todo plácido, né? Aquela criatura assim que a gente queria ter para a gente brincar com ela, um bichinho de pelúcia, né? Ah, que bom que o Cristo chegou. Vamos brincar com ele. Não, nada disso. Ele vem firme. Ele vem com muito amor, extremo amor, mas vem firme. Mostrando para nós o seguinte, olha, você tem que buscar essa firmeza para adquirir os seus conteúdos latentes, que são conteúdos divinos. Agora, você tem que buscar isso. Eu estou te dando a possibilidade, agora é com você. E quando Jesus vai embora, ele deixa para nós, então, essa grande proposta, que é a proposta interessante, né, de trazermos para nós esse modelo, né, que vai nos fazer com que superemos as encarnações de baixo teor espiritual e, quiçá, mais para frente, sairmos dela. E a Amélia ainda coloca que isso que ele faz é para o futuro. Mas esse futuro pode ser para mim agora. Eu não preciso esperar o futuro da Terra, da humanidade. Eu posso fazer o meu futuro agora, desde que eu queira. Desde que esse seja o meu legítimo querer, a minha legítima vontade. Né? Vamos continuando, então. Ela vai dizer o seguinte, olha, o verbo dele, né, é rigoroso e também socorrista. Né? Permuta o contato dos anjos pela comunhão do populacho da verdejante e calma Cafarnaum, trocando os esplendores da Via Láctea pelas madrugadas rubras do Lago Viscoso. Prefere os entardeceres ardentes de Jericó à epopeia céltica dos astros em infinito meio-dia. Isso é lindo, minha gente. Por quê? O que ela está dizendo? Ela está dizendo que Jesus deixa esse plano extraordinário superior, né? E ela dá como referência a Via Láctea, que é a nossa galáxia aqui, e que tem mais ou menos 100 a 200 bilhões de estrelas, que são mundos onde outros mundos giram em torno deles. Imagina a beleza disso, visto com uma visão crística, uma comunhão de almas em busca de Deus. Né? Então, ele deixa isso aí e vem para as madrugadas tristes, rubras, né? Do Lago Viscoso, essa coisa humana ainda, muito cheia de paixão, de vícios. Então, ele prefere, né, ficar os entardeceres lá de Jericó, que eram ardentes, porque era perto do deserto, a epopeia célica dos astros é infinito meio-dia, ou seja, ele abandona tudo isso por um tempo e vem estar conosco. No nosso problema, nas nossas poucas evoluções e nos nossos desejos, muitas vezes mesquinhos, egóicos, e vem nos ajudar. Olha que importante que é. Senhor do mundo, porque ele criou o mundo, né, minha gente? Foi ele que estruturou esse planeta. Emmanuel conta isso no livro A Caminho da Luz, que nós já falamos aqui nesse canal. Então, é o Senhor do mundo, causa anterior existente. Então, antes do mundo ele já existia, e muito, muito, muito antes do sistema solar, e muito, muito antes dessa galáxia, e talvez desse universo, provavelmente. Então, ele se deixa confundir na turba, na multidão esfarrapada, que em fúria busca o amor sem saber identificá-lo. Todo mundo querendo amor, mas o que é o amor? Como é que faz isso? Depois a gente vai aprender que não faz, a gente constrói o amor. Então, ele viveu na multidão, sim, na qual, sofrendo, encontra a razão do seu glorioso martírio. Entre os sofredores, canta as mais eloquentes expressões que o homem jamais ouviu. Não teve ninguém na história deste mundo que falou como Jesus. Não teve. Eu quero convidar você, que está nos assistindo agora, a fazer um estudo, sabe?
Pode pegar esses textos antigos, né, que você acha que são muito maiores, e dar uma comparada com o Sermão da Montanha. Mas compara não só na forma assim, porque você tem três tipos de estudar esses textos. Né? Você tem o tipo natural, né? O tipo simbólico e o tipo divino. Certo? Então, quando a gente vai estudar algum texto mais profundo do passado, você tem que pensar nisso. Tem a lição linear, natural, tem a lição simbólica e tem a divina. Então, a gente tem que pegar esses textos famosos, antigos, para estudar nesses três aspectos. Porque aí você vai poder chegar a profundas conclusões. Profundas conclusões. No momento oportuno, nós vamos estudar isso aqui com vocês. E vocês vão ver que o que a gente sabe é ainda muito pouco. Mas que nós precisamos desse pouco para dar sequência. Né? E aí vai. Então, ninguém ouviu as expressões que Jesus deixou. Se você fizer esse estudo, nessa parte, você vai perceber isso. Não teve. Não teve ninguém com a proteção dos céus, né? Através de Jesus, para trazer o que ele nos trouxe. As suas boas novas são orquestradas pela musicalidade espontânea da natureza, no cenário das primaveras e dos verões, entre as aldeias e o lago, no coração exuberante da terra em crescimento. Crescimento de quê? De pessoas que estão evoluindo cada vez mais. Então, ela vai dizer que ele falava na natureza, né? Ele não tinha tempo, por isso que Jesus não é religioso, ele não criou religião. Ele não tinha templo, ele tinha a natureza como templo sagrado. Existem planetas, sabe, minha gente, que não tem construções que nem aqui na Terra. Casas, sabe, instituições, paredes, né? Peças de alvenaria, não tem. As pessoas vivem em contato permanente com a natureza, que se espraia para eles, e a Via Láctea, que espraia também. Então, o contato é permanente com a natureza. E Jesus ensaia isso no mundo. Eu fico pensando, será que vai ter um tempo na Terra, lá no futuro, né? Que ainda tem mais 4 bilhões e meio de anos, né? Será que vai ter um tempo lá que vai ser assim também aqui na Terra? Não vão precisar mais de comprar apartamento, casa, não vão precisar mais de comprar nada disso. Tá? A natureza é plena para todos. Vai ser muito bom. Meu amigo, minha amiga, nós não temos ideia do que está reservado para nós. Mas nós temos que sair dessas encarnações de baixo teor espiritual. Não tenho dúvidas disso. Né? É traído, magoado, encarcerado e aparentemente vencido numa cruz. Elege uma tranquila e luminosa manhã para ressurgir, buscando uma antiga obsidiada, para dizer-lhe que a vida não cessa e que o reino de Deus está dentro do coração. Ele está falando de Madalena, né? Está falando que a história conta como ressurreição, quando no terceiro dia após a sua crucificação, foi crucificado na sexta, no sábado, domingo, terceiro dia, então ele ressurge pela manhã, quando a Madalena e algumas outras foram lá para fazer a unção do corpo dele. Ele já não está mais lá, ele aparece ressurrecto. E com isso ele está dizendo, olha, não tem morte. Então, se você ainda duvida que tem a morte, pensa nisso aí. Por que Jesus aparece, né, depois de ter sido crucificado? Ele aparece firme para mostrar para nós que a vida não cessa e que o reino de Deus está dentro de todos nós. Meu amigo, minha amiga, não sei como você vê isso, mas precisamos analisar. Né? Reafirma que ficará conosco todos os dias até o fim do mundo, ou seja, daqui a 4 bilhões e meio de anos. Né? Então, vai ficar aqui. Retornando assim ao Pai, onde nos espera
vencidas as refregas libertadoras da ascese em que hoje nos empenhamos com sofreguidão. Então, se a gente tem essa sofreguidão atual, é porque nós trazemos em nossos históricos esse passado complicado que nós criamos. Esse passado triste que nós criamos para nós. Então, vamos vencer esse passado? Vamos caminhar? Vamos nos libertar? Tronos refulgentes, coortes brilhantes ao sol, conquistas grandiosas, civilizações douradas e impiedosas, os tempos vencem. Ele chega silencioso, formoso e fica. Reúne a malta dos aflitos e os agasalha ao próprio peito. Nada solicita, coisa alguma exige. Ele apenas propõe. Ele faz a grande proposta do reino de Deus, que a gente tem que pensar e tem que analisar com muito carinho, com muito cuidado. Embosca-se na carne, mas é sol de incompatível luz, clareando o fulcro dos milênios. Olha que interessante, porque ela escreve bem, a Amélia Rodrigues escreve muito bem, mas ela traz nessa escrita profunda já o simbolismo que nós estávamos falando ainda há pouco. Ela traz o simbolismo da carne e do sol e da luz. Carne vai ficando, sol vai ressurgindo, a luz vai chegando e vai clarear toda a nossa vida futura. Não é? E assim, meus amigos, nós vamos pensar Amélia Rodrigues. Assim nós vamos pensar o nosso Mestre Jesus. Quanta coisa, né? Quanta maravilha que a gente tem aí para estudar. Eu preciso saber, sabe, que chega um dia na nossa evolução que a gente tem que buscar, com certeza, opiniões dessa qualidade, para a gente prosseguir além. Senão nós vamos ficar presos de ilusões, presos às ilusões. Do mais bonito, do que tem mais poder, né? Do que pode mais. Essas ilusões que a gente observa aí o tempo todo. Né? Pessoas tão iludidas, que juram que estão entendendo a vida, mas que não sabem ainda quase nada da vida. Os milênios passaram, os séculos passaram, as grandes lições surgiram, mas não foram para eles. Eles continuam presos, continuam pegados ainda, né, nas suas possibilidades bastante inferiores, bastante simplistas da vida. O melhor restaurante para eu comer bem, né? O melhor hotel para eu me hospedar. A minha casa tem que ser muito bonita, muito chique, né? O meu carro, nossa, o meu carro tem que ser muito possante, muito atual. E o meu emprego, o meu cargo que eu executo, tem que ser assim, que todo mundo tem inveja de mim. Poxa, ela está ocupando aquele cargo, ela está ocupando aquele cargo, sabe? As minhas propostas filosóficas, científicas, têm que ser respeitadas, né? Como se a ciência não andasse, e como se a filosofia ficasse estagnada aos seus conceitos próprios, enquanto que tudo aumenta, tudo ressurge, né, a cada dia. E aí essa pessoa vai vivendo essa ilusão toda e não pensa em Deus, não pensa no seu Criador. Acha mesmo desnecessário pensar no Criador. Para que eu vou pensar no Criador? Eu não tenho contato direto com Ele. Eu tenho contato direto com essas coisas aqui que eu pego, que eu vejo todo o tempo. Nos planos superiores, em outros planetas superiores, esses espíritos que lá residem estão muito buscando essa relação com o Pai. A cada nuance que eles estudam, a cada ponto da natureza onde eles vivem, eles estão vivendo em busca desse Pai,
desse Pai Criador. Então, vejam que a Amélia Rodrigues, ao falar, né, sobre esse momento de Jesus aqui no mundo, ela faz esses paralelos, né? Que ele vem aqui, não para agradar o homem nas suas funções de seres de baixa frequência, não. Ele veio para estabelecer aqui no mundo algo diferenciado, né? Algo que a gente possa pensar. Eu agora tenho um modelo e guia. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Né? Pense nas palavras de Amélia Rodrigues. Leiam o livro Primícias do Reino, que vocês vão se beneficiar ainda mais, né, com essas informações que vêm da nossa irmã. Essa é a nossa opinião espírita de hoje. Que você esteja feliz, que você esteja bem e que você esteja cada vez mais em busca da sua libertação espiritual. Fique com Jesus, muita paz, que Ele possa orientar sempre a sua vida, orientar sempre as suas buscas. Até o nosso próximo encontro. Como é importante conhecermos e refletirmos a respeito da opinião de grandes ícones da luz. Obrigada por estar conosco nessa jornada de conhecimento. Esperamos você na semana que vem para mais uma Opinião Espírita.